Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Eu estou de volta. Eu tive problemas o dia todo e entrei pela noite, já vou pela manhã e continuo. Problemas de um dia para o outro. Problemas dormidos, né? Ah, um problema no meu computador e eu não pude fazer o programa pelo YouTube ontem e pelejei quando voltei do culto, não consegui. E agora estou fazendo sem música, sem nada, só para não deixar de fazer o, a palavra amanhecer. Mas sacrificado aqui até a leitura, não consegui. Houve aqui uma instalação indevida, uma mancada minha e outras que eu não consegui desmanchar. Mas nós vamos fazer. É sempre muito bom a gente pensar nas coisas de Deus. Nós temos uma missão. Está ficando cada dia mais difícil a gente desempenhar a nossa missão. A igreja está sendo cerceada de todos os lados. O mundo está bom para tudo que era censurado outrora, agora está normatizado. A imoralidade, a idolatria, racismo. Nossa nação é uma nação racista, uma nação cheia de coisa. Eu conheci isto desde pequeno, convivendo com racismo. Tive problema com racismo. Uma empresa que o sujeito me dispensou, eu estou doido para trabalhar naquela empresa, eu gostava E fiquei indo e vindo e tal. Racismo. Depois eu joguei uma verde. Por que que ele estava... Por que que não tinha um espaço para mim ali? Aí ele foi e disse que é porque eu era interiorano, era a minha origem interiorana. Ele se arrependeu, porque eu conhecia a família dele, ele não sabia. Então, está ficando difícil para nós, mas nós temos uma missão. Com racismo, sem racismo, com proibição, sem proibição, sendo oficial ou não, nós temos que pregar o Evangelho. É uma missão. É uma missão séria, recebida do Filho de Deus, e nós devemos desempenhar. A leitura que nós vamos fazer é Lucas capítulo 10, versículos 3 a 9. Uma leitura simples nessa palavra que vai fazer você ter mais consciência desta missão. Eu tenho. Posso até não desenvolver como eu gostaria e como eu deveria, mas não seria falta da convicção, falta da consciência. Então, a palavra do Senhor Jesus. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, tornará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade ou em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante de ti. E curai os enfermos que nela houver. Dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Na continuação, o Senhor Jesus manda sacudir o pó das sandálias, né, dos sapatos, em testemunho contra a casa ou cidade que não receberem. Nós estamos vendo isso todos os dias, mas nós tanto podemos fazer, como o Senhor Jesus ordenou, completamente, pregar, insistir e até sacudir o pó, como podemos, usando parte da misericórdia que nos é repartida, insistir, voltar ali em outra ocasião.
já tive experiências nesse sentido. Na primeira visita não consegui, na segunda consegui, e nunca mais deixar de fazer um bom trabalho. É muito bom quando a gente tem convicção daquilo que recebeu do Senhor. O apóstolo Paulo dizia: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ali não é só o pão e o vinho, não é só apesar de ser um capítulo muito utilizado por ocasião da celebração da ceia do Senhor, mas o que ele recebeu do Senhor, ele recebeu muita coisa. Ele recebeu revelação, ele recebeu ordenança, ele recebeu autoridade, ele recebeu muita coisa do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, eu devo passar para frente, e você também. O que você recebeu do Senhor, não guarde só para você. É muito bom guardar o que tem, é muito bom guardar as coisas de Deus, é muito bom ser fiel e corresponder com fidelidade naquilo que Deus nos repartiu, por misericórdia, por bondade dele, até porque nós não é muito do nosso feitio ter bondade. Alguns se acham, mas só se acham. Não é muito. Quando você vê alguém se achando, não, eu sou bom, nunca fiz mal a ninguém, não faço isso, não faço aquilo, aí começa a se justificar, termina ficando muito bom demais, e é como se a graça não funcionasse para ele ou não fosse necessária. Então, o apóstolo Paulo não tinha essa sensação de especial, de ser especial. Ele achava que era uma pessoa indigna, ele achava que era o menor dos apóstolos, ele achava que era o mais fraco de todos, tinha um problema em relação à igreja, porque ele fez a igreja sofrer no começo da vida da igreja, no comecinho ali, nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus, ele fazia a igreja sofrer, ele tinha muita capacidade, tinha muito conhecimento no aspecto do império, e era cidadão romano, podia se deslocar sem precisar de autorização prévia para qualquer lugar dentro do império. Então, devido a essas coisas, ele foi um terror, ele foi um instrumento negativo para fazer a igreja sofrer. Mas ele foi perdoado, alcançou misericórdia, se torna um discípulo. O Senhor Jesus disse para Ananias que ele experimentaria, iria saber quanto custava, e iria saber a importância ou realmente a razão, o significado do que seria sofrer pelo reino de Deus. E nós todos temos, de alguma forma, algum sofrimento, de alguma forma nós passamos por alguma aflição, alguma dificuldade. Nós temos, eu já tive mais que muitas pessoas e teve muitos outros que tiveram mais do que eu, mas o resultado é que toda a igreja do Senhor Jesus tem uma missão. Você tem, eu tenho, todos temos alguma missão a cumprir. E o Senhor Jesus, ele é muito leal. Eu disse leal. Além de legal, o Senhor Jesus foi muito digno no tratamento com as pessoas. Ele foi muito dinâmico, muito sério. É da natureza do Filho de Deus. E ele disse: ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobo. É uma figura de linguagem que mostra que a gente estaria em desvantagem. Ovelha nunca ganhou de lobo. Ovelha não ganha de lobo. A única coisa que faz a ovelha não cair nas mãos ou nas garras do lobo, na verdade, é o cuidado pastoral. Ovelhas que sejam bem conduzidas, tenham um aprisco seguro, enquanto elas comem e bebem, enquanto elas são levadas para pastar e para as correntes das águas, elas são assistidas pelo pastor, e quando, no final do dia, elas são guardadas no aprisco, portanto, o lobo fica distante. Mas não é da natureza da ovelha ganhar do lobo. No sentido espiritual, nós sempre perdemos. A gente perde em muitos aspectos. Nós perdemos em muitos aspectos. A única vantagem também para nós, que fomos enviados como cordeiros ao meio de lobos, é porque as nossas perdas são materiais, são perdas temporais, são perdas daqui. Nós temos, com certeza, alguma perda para ser
é reparada posteriormente, nós temos alguma coisa nesse sentido. Mas, meus amados irmãos, nós também temos a absoluta segurança, estamos protegidos, o Senhor tem o seu olhar voltado para nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós. A sua graça está sobre nós. Você recebeu essa proteção. Mas nós temos a missão. Essa missão deve ser cumprida e ela tem realmente a parte difícil, que é a, a questão da nossa própria segurança, a rejeição. A igreja foi rejeitada e o Senhor Jesus também avisou. Não é só nessa questão de cordeiros em meio de lobo, mas ele disse, se o mundo aborrecer vocês, estejais pensando, estejais conscientes de que primeiro o mundo aborreceu a mim. Então, uma coisa leva à outra. Nós fomos enviados como cordeiros ao meio de lobo, o mundo aborreceu nosso mestre, certamente aborrecerá a nós, e a razão também foi dada por Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria por ser uma coisa sua, por ser uma possessão sua. Mas como eu vos tirei do mundo, o mundo vos aborrece. Então, são coisas que nós experimentamos no nosso dia a dia, você e eu, todo crente leal ao Senhor, ele é desprezível aos olhos do mundo. Todas as pessoas que têm um compromisso, uma aliança com Deus, ela perde para o mundo como o cordeiro perde para o lobo. O mundo não trata bem as coisas de Deus. O mundo nunca tratou bem as coisas de Deus. Primeiro, não é da sua natureza, do seu feitio. Segundo, eles não enxergam valor. São coisas diferentes. As coisas de Deus, os valores espirituais não interessam ao mundo material, carnal, o mundo materialista, carnal, não interessa. Não interessa. Então, nós temos essas desvantagens, mas vale a pena a gente investir no reino de Deus, vale a pena a gente gastar tempo na obra de Deus, vale a pena, meus amados irmãos, vale a pena, vale a pena. Tudo o que você fizer em relação à obra de Deus é pouco, comparando o que Ele fez conosco. Ele nos tirou do mundo de miséria em que vivíamos, nos colocou no lugar seguro, no lugar da sua presença. Mas onde eu habito tem tanta perseguição, tem tanta dificuldade. Se você habita em qualquer lugar violento, em qualquer lugar onde se proíbe o evangelho, mas você sendo leal e fiel realmente ao Senhor, você está seguro. Nós temos segurança. E se o Senhor, pela sua soberania, permitir que nos aconteça alguma coisa, como acontece com o cordeiro em relação ao lobo, se um dia o lobo vencer, também é vitória passageira, porque a nossa redenção, nossa relação com Deus é para todo sempre. Portanto, meus irmãos, é uma bênção a gente aprender juntos. Apesar do meu problema hoje, o vídeo sai sem fundo musical, sem nada, mas a mensagem não deixa de ter a sua maravilhosa importância. Nunca esqueça, o cordeiro não tem vantagem em relação ao lobo no que diz respeito a escapar, a criar uma situação. O cordeiro só escapa da emboscada do lobo se ele estiver tendo a proteção do pastor. Meu pastor é Jesus, teu pastor é Jesus. Nós somos pastores prepostos. Eu sou um pastor preposto, o verdadeiro pastor da igreja é o Senhor Jesus e nós dependemos dele. Ovelhas e pastores dependem do Senhor. Deus abençoe você grandemente, você, sua vida, o seu lar, que sejamos todos abençoados e guardados. Querido Deus, Pai amado que está nos céus, nós te louvamos. Estamos em tua presença, te louvamos, Pai, pela vida, pela salvação, pela igreja. Suplicamos ao Senhor pelos nossos amados irmãos, nos dá graça
Nos dirija a cada dia, nos dá, meu Senhor, a tua proteção, prazer e alegria na tua obra, nos dá a segurança, Senhor, da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. E um bom dia.